Bom dia, bom dia. Estamos aqui sábado, né? Mais um sábado aqui para fazer esse devocional, ouvir a palavra de Deus, sentir a palavra de Deus, né? Preparar a nossa alma, o nosso espírito para esse dia de sábado, né? Hoje estamos já quase terminando o mês de janeiro, né? Aí já estamos às portas já de finalizar esse mês, esse primeiro mês de 2025. E hoje, dia 25 de janeiro de 2025. Nós vamos ler hoje a nossa palavra aqui, mas antes eu gostaria que você escutasse essa canção. Essa canção, ela é uma canção de um pastor que teve aqui no podcast, teve no podcast conosco, ele estava para lançar o DVD dele e ele tocou essa canção. Quem conhece o pastor Caio Henrique, vai ver que onde ele vai, ele tá com o violãozinho dele. Onde ele vai, ele carrega o violãozinho dele. Então ele chegou ali no podcast, eu não conhecia ele assim, né, de conversar, ele tinha ido na minha igreja, eu convidei ele para o podcast porque eu fiquei encantada com a forma dele adorar ao Senhor. E aí ele trouxe um papo muito gostoso ali no podcast. E ele contou sobre essa canção, como nasceu essa canção. Eu gostaria que você escutasse ela, porque ela fala profundamente ao nosso coração. E eu tenho certeza que ela vai falar no teu coração também. Naquele momento, Deus falou de uma forma diferente no meu coração. Eu estava precisando ouvir essa canção. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Escuta essa canção. Fecha os teus olhos. Sinta a presença do Espírito Santo. Prometo que eu não vou cantar muito hoje não, tá? Deus, não está tudo bem. Não são os meus melhores dias. Não são os meus melhores dias. Mas decidi te contar toda minha dor. Tu és minha esperança. Do lado de dentro ninguém pode enxergar as forças. Ninguém pode enxergar. As nossas forças, elas vão se perdendo. Mas eu decidi, não quero mais fugir. Não fuja de Deus. De uma vez por todas quero me Renda, se renda a Ele. pode me curar de ver. És o meu abrigo, seguro, debaixo de tuas asas encontrei o meu lugar. Tu és minha torre forte, não vou me abalar. Segura em minha mão, Jesus, pra eu continuar. Aqui dentro, ninguém pode ver. Ninguém pode enxergar o que está acontecendo dentro do nosso coração. Só Ele. Às vezes o sorriso está aqui estampado no nosso rosto, mas o nosso coração está em lágrimas. O nosso coração está enfraquecido. Conte para Ele a sua dor. Conte para Jesus onde está doendo. Conte para Jesus aquilo que está te tirando a paz, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te tirando o descanso. Ele é o nosso abrigo seguro. Debaixo de tuas asas encontrei o meu lugar. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso abrigo seguro, a nossa torre forte. Seguro em minhas mãos, Jesus. Levanta a tua mão aí e diga pra ele. Gente, eu tava me encontrando em uma situação no dia que ele foi nesse podcast, com fome, com sede de Deus. E eu não esperava que ele fosse chegar com aquele violãozinho, né?
e tocar ali, mas eu falei, nossa, maravilhoso. Eu ia falar para ele trazer, mas acaba que eu esqueci. Mas quando eu vi ele já chegando com o violão dele, eu falei, meu Deus, maravilhoso. E ali naquele momento, eu estava precisando mesmo de uma palavra. Eu estava com fome e sede da palavra. Eu estava precisando de me esconder debaixo das asas do Senhor. E quando ele começou a dedilhar aquela canção naquele violão e começou a cantar, as minhas lágrimas desceram, porque o Senhor começou a falar no mais profundo do meu ser. Porque o Senhor começou a tocar a minha vida. Aquilo que eu não tinha coragem de falar para as pessoas, aquilo que estava doendo dentro de mim, que só Deus sabia, só Deus conhecia. As minhas dúvidas, os meus contritos interiores, as minhas crises interiores, só Ele conhecia. Naquele momento, Ele começou a tocar e cantar, e Deus começou a falar poderosamente dentro do meu coração. E é engraçado, porque o Senhor me faz lembrar de um episódio maravilhoso na minha vida, quando Ele fala, debaixo das tuas asas é o meu lugar. O que acontece? Deus me lembra quando a minha mãe, ela fazia antes da gente dormir, ou acordava a gente de madrugada para a gente orar, porque minha mãe sempre foi uma mulher de oração, a minha avó sempre foi uma mulher de oração, o meu avô por parte de pai sempre foi um homem de oração. Eu lembro cada vez que eu ia dormir na casa do meu avô, ele estava ali com a sua Bíblia aberta, lendo a palavra, se alimentando da palavra, orando, sempre, 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 sempre. E cada vez que o Senhor falava ao meu coração através daquelas orações, o Senhor me dava paz, o Senhor me dava descanso. Eu me sentia protegida. E a minha mãe, ela, cada vez que a gente levantava de noite ou antes de dormir, ela colocava a gente para ler o Salmo 91, e chegou um momento que a gente falava o Salmo 91 sem até abrir a Bíblia. A gente decorou o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí o Senhor começa a falar ao meu coração através disso. Né? E o que isso quer dizer, Geli, com hoje, com que a gente tá para ler aqui a palavra? Nós vamos ler uma palavra poderosa hoje. Nós vamos conhecer um Deus zeloso pelas nossas vidas. E isso que aconteceu no passado foi trabalhando dentro de mim, foi me ensinando, né? E às vezes a gente não entende, né? Muitas das vezes a gente ficava bravo, né? Porque, poxa vida, eu tô dormindo, minha mãe me acordar para orar, eu ajoelhava, muitas vezes até dormia ajoelhado. Mas o Senhor trabalhava em todo momento em nossas vidas. Hoje a memória que eu tenho desses momentos são memórias de vitória, memórias de que minha mãe é um exemplo de pessoa, meu pai é um exemplo de homem, minha avó, né? E aí eu venho seguindo essa linha da família. A gente sabe que nós devemos falar com Deus. Nós falamos aqui essa semana, fale para Deus aquilo que está acontecendo dentro de você. Qual é o problema que está acontecendo? Por que você se limita tanto em falar com Deus? Por que você se controla tanto ao falar com Deus? Qual é o medo que você tem? E nós vamos ler hoje uma palavra poderosa que se encontra em Naum 1:7. O nosso versículo hoje da nossa agenda com propósito é Naum 1:7, hoje, dia 25 de janeiro de 2025. Nós vamos ler a palavra que diz assim, no versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Gente, eu não tinha pensado antes, quando eu fiz o devocional, quando eu preparei o devocional, não tinha pensado em colocar a canção do pastor Caio, não tinha pensado em falar dos meus avós aqui, da minha mãe, não tinha pensado, mas o Senhor, Ele conduz os nossos passos, Ele conduz as nossas vidas para falar aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. E Ele hoje, Ele nos vai ensinar uma palavra poderosa. A história aqui que a gente pode conhecer, né, a visão aqui nesse livro de Naum. Naum é um livro pequenininho do Velho Testamento.
É como se fosse uma continuação do livro de Jonas. Se você conhece a história de Jonas, você vai saber que Jonas, ele foi chamado para pregar na cidade de Nínive, mas ele se rejeitou. Ele falou, não, se eu for ir, esse povo vai me matar. O povo era tão ruim, tão mal, tinha tanta maldade no coração que ele falou, eu vou ir, eu vou morrer, ninguém vai aceitar a palavra de Deus. E ele se escondeu, ele foi para outro lugar. Só que o Senhor, quando ele tem um chamado, quando ele tem uma obra, nós devemos estar em obediência. Ele desobedeceu, o que aconteceu? Ele estava no barco, começou a ter uma tempestade, ninguém sabia o porquê, até que descobriram que estava acontecendo essa tempestade, porque Jonas estava em desobediência. E o que eles fizeram? Lançaram Jonas ao mar, né? Aí veio um peixe grande, engoliu Jonas. E Jonas ali na barriga do peixe, ele começou a orar a Deus, começou a se arrepender de não ter obedecido a Deus, porque de uma forma ou de outra ele falou, agora o que eu vou fazer? Eu tô aqui dentro da barriga do peixe, já tava com medo de morrer lá nas mãos daquele povo, daquela cidade, agora eu tô aqui, né? E ele se arrepende, e aí o peixe vomita Jonas. Jonas vai na cidade de Nínive, prega a palavra, esse povo se arrepende, e Deus é glorificado. Só que passando mais de 100 anos depois, o que acontece? Esse povo volta de novo às mesmas práticas, volta a ter os mesmos pecados, volta a uma situação ainda pior do que estava. Né? E aí Deus dá uma visão para o profeta, falando o que ia acontecer com a cidade de Nínive. O que ia acontecer? Aquele povo estava afligindo o povo de Deus. E quando tocam no povo de Deus, ai daqueles que tocarem no povo de Deus, ai daqueles que tocarem no Filho de Deus. E quando aquele povo faz tanta maldade para o povo de Deus, Deus ele se vinga. Porque Deus é muito pregado sobre um Deus de amor, um Deus que ama. Claro que Deus nos ama. E Deus, quando dá essa visão aqui, é porque ele, claro que se esse povo voltasse a se arrepender dos pecados, se arrependesse de tudo e não voltasse mais a praticar, arrependimento é isso, é você deixar de lado as suas práticas e ter uma vida santa, uma vida diferente na direção do Senhor. Se esse povo, mais uma vez, se arrependesse, o Senhor, claro que o Senhor derramaria a sua misericórdia e salvaria mais uma vez esse povo. Mas eles endurecem o coração. E aí, se você começa a ler aqui no versículo 2, né, do capítulo 1, você vai ver, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Aqueles que acabam sendo inimigo do povo de Deus, acabam sendo inimigo de Deus. Deus deu várias oportunidades. O Senhor, aí no versículo 3 ele fala, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Jamais Deus vai inocentar o culpado. Ele é Deus de amor, ele é Deus de misericórdia, ele é Deus de graça, mas ele jamais vai aceitar o pecado. Jamais. Jamais ele vai aceitar o pecado. Jamais. E aí ele fala aqui, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha o poder e a grandeza de Deus. Aquele povo estava desafiando Deus, né? E a gente vê que Deus aqui, ele fala da grandeza dele, da magnitude, da majestade dele. Ele repreende o mar e faz secar e mingua todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. O mais próspero, os lugares mais lindos, os lugares mais prósperos, eles perdem essa prosperidade diante do nosso Deus, que Deus é a nossa riqueza, Deus é a nossa prosperidade. Os montes tremem perante ele. Os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Às vezes nós vemos tanta barbaridades acontecendo nesse mundo e a gente fala, meu Deus, onde tu estás? Mas Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus de julgamento. Ele é um Deus que no tempo certo, ele se ira. Ele dá oportunidade para o povo se arrepender, porque ele nos ama. Mas ele se ira também. E nada pode contra isso. E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Esse povo achava que ficava de pé diante da ira e do poder de Deus.
E a gente vê aqui a sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. E aí ele traz essa palavra: o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Peraí, ele está se vingando do povo e fala: o Senhor é bom. Claro que o Senhor é bom. O Senhor é bom para com aqueles que querem a presença dele, aqueles que buscam a presença dele. Esse povo estava totalmente em rebeldia. Esse povo estava vivendo uma maldade, prejudicando o povo de Deus. Ele deu chances para o povo se arrepender, ele deu oportunidades, mas esse povo estava com o coração tão duro que eles não se arrependiam. Mas ele fala aqui no versículo 7, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a bondade de Deus. Deus é bom independentemente da situação e das circunstâncias. A sua bondade, ela não é limitada. Deus não se limita. Eu vou colocar uma canção aqui pra gente agora, que ela é muito bonita e eu gostaria que vocês escutassem, porque a bondade de Deus, ela é tremenda. A bondade de Deus, ela nos comove, ela nos envolve de uma tal maneira, sabe? E essa canção, ela fala: como podes me amar, Deus, se o Senhor sabe que se o Senhor deixar a porta aberta eu vou fugir? O amor de Deus, ele é inabalável. O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus e a bondade de Deus, ela nos envolve mesmo a gente sendo pecador, mesmo nós sendo falhos. Mas nós não podemos esquecer que além de um Deus de amor, nós servimos um Deus justo, que não tolera o pecado. E aqui ele mostra a bondade dele, ele está dizendo: gente, eu sou bom. Ele tá falando para as pessoas: eu sou bom. Eu sou a fortaleza de vocês, se arrependam. E ele conhece os que nele se refugiam. Quando ele fala aqui sobre a sua bondade, é que é uma bondade ilimitada, é uma bondade que nós não podemos entender, porque quantas vezes a gente pensa: meu Deus do céu, se eu fosse Deus, eu já tinha exterminado essa pessoa. Não é? Quantas das vezes passa essas maldades pela nossa cabeça e fala: meu Deus do céu, como que pode uma pessoa que está fazendo isso, e o Senhor ainda tem misericórdia? O Senhor... Claro, porque o Senhor nos ama. Mas ele também é um Deus justo. É um Deus que ele vai vir sobre as nossas vidas com julgamento. E nós temos que ter claro isso, porque hoje em dia é muito pregado um Deus de amor, mas nós sabemos que nós temos um Deus de justiça também. E aqui ele fala: sua bondade, Deus é bom, sua bondade é infinita. E aí depois ele fala, né, primeiro a bondade de Deus, né, que Deus é bom, independentemente das circunstâncias, independentemente do que, nada. Ele está mostrando aqui o caráter de Deus. O caráter de Deus é a bondade de Deus. Ele é a fortaleza no dia da angústia. Quando estou fraco, aí vem aquela palavra na minha cabeça: quando estou fraco, aí é que sou forte, que se encontra lá em 2 Coríntios 12:10. Que ele fala: quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque quando você está fraco, você se ajoelha aos pés de Deus, você se ajoelha aos pés de Jesus e começa a falar com ele. E Deus muitas das vezes não quer que você passe por dificuldade, por problemas, para chegar ao momento de você se ajoelhar, não. Nós devemos fazer isso em todo momento, na abundância, na escassez, na alegria, na tristeza. É como um casamento. Nós somos comparados à noiva de Deus, à noiva do Senhor. E aí, ele fala no dia da angústia, fortaleza no dia da angústia. Deus é um refúgio seguro. Ele não nos desampara, ele não nos abandona. Lá em Isaías 49:15, ele fala: ainda que uma mãe, ela venha se esquecer do filho que carrega no seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de vocês. Se uma mãe, por muito... Ele fala aqui que mesmo uma mãe muito dedicada, que cuida do filho que leva no seu ventre, que cuida do filho que leva aí,
se esquecer, ele jamais esquece do seu povo. E muitas das vezes nós nos sentimos esquecidos, abandonados. O cuidado amoroso do Senhor, ele vai muito mais além do que o amor de uma mãe dedicada. Ele nos protege, ele nos guarda. Né? Nós podemos estar seguros no Senhor. O que é um refúgio? Né? Que ele fala, né? Ele fala, fortaleza no dia da angústia, ele conhece os que nele se refugiam. Refúgio é um lugar seguro. É um lugar seguro onde podemos encontrar proteção, onde nós podemos encontrar descanso e paz. Especialmente nos momentos de perigo, de aflição. Em meio ao caos, em meio à angústia. Ele é o nosso abrigo seguro, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Será guardado, será protegido. Nada vai atingir. Nada vai atingir. Né? Aqui, se você abrir o Salmo 91, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, ele é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Sabe? Mas não adianta a gente só ler o Salmo 91, não adianta a gente só ler por ler. Nós temos que ter a palavra guardada dentro do nosso coração. Ele é o nosso abrigo inabalável. Ele é o nosso abrigo inabalável. Ele é o nosso abrigo inabalável. Vou botar uma canção aqui. Vou voltar a botar a do pastor Caio. Que Deus, ele é o nosso abrigo seguro. Buscar em Deus refúgio significa confiar nele como fonte de proteção e consolo. Nele, nós podemos depositar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores, tudo aquilo que tem nos preocupado, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Muitas das vezes nos preocupamos e nos esquecemos de ir na fonte que pode nos dar alívio, que pode nos dar refrigério, que pode nos dar descanso. Né? Buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas das vezes passamos por momentos tão difíceis, procuramos tantos psicólogos, não tem nenhum problema em buscar psicólogo, se precisa, realmente deve procurar. Mas primeiro o reino dos céus. Nós acabamos vivendo muito da terra e esquecemos de viver o céu. Oh, meu Deus. Nós vivemos muito essa terra. Nós primeiramente buscamos as coisas da terra e muitas das vezes o céu está em segundo lugar. E a Bíblia diz que buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós esquecemos de ir primeiramente no reino. E aí depois a terra. E aí, para finalizar, nós vamos ver o conhecimento pessoal de Deus. Ele fala, ele conhece os que nele se refugiam. Ele conhece os que nele se refugiam. Isso mostra que Deus, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que está perto. Ele é um Deus que te conhece no mais profundo do teu coração, o mais profundo do teu ser. O Senhor te conhece. E ele se importa por cada detalhe das nossas vidas. Ele se importa. Às vezes o que é importante para você, para mim, talvez não seja nada. Talvez você chega para mim e me conta um problema e eu falo, meu Deus, tá tão fácil de resolver isso. Meu Deus, é tão simples. A pessoa vai ficar preocupada por causa disso, que bobeira.
Para mim é assim, mas para você é uma montanha, para você é algo muito importante. Mas Deus, ele se importa com o que é importante para você. Deus, ele se importa com o que é importante nas nossas vidas. Olha que maravilha. Quantas das vezes a gente liga para um amigo ou para uma amiga, né? E fala, olha, tô passando assim, assim, assim. A pessoa nem dá muita atenção. Mas Deus dá. Deus quer te ouvir. Deus quer me ouvir. Quer ouvir a nossa voz. Quantas das vezes te mandaram calar? Quantas das vezes nos tentaram calar? Mas Deus quer te escutar. Deus quer me escutar. E eu termino com essa palavra. Que Deus, ele nos conhece. Você acha que ele não teria poder para exterminar aquela nação assim? Com um estalar de dedos, Deus poderia ter terminado com tudo e já está. Não precisava ter mandado uma visão, não precisava ter falado isso. Mas Deus, ele dá oportunidades de arrependimento para aquele povo. E ainda assim, ele põe aqui, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tem um primo aí que ele sobe os vídeos dele, o pastor Flávio, e ele, todo vídeo, ele fala, o Pai é bom. 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 E é tremendo. É maravilhoso você conhecer a bondade, a misericórdia, o refúgio de Deus. Não deixe a sua alma ficar aprisionada. Não deixe a alma ficar aprisionada com coisas deste mundo, com coisas que te limitam, que te entristecem, que tiram a sua força, mas vai para aquele que pode te fortalecer, ser a sua fortaleza, ser o seu refúgio, ser o seu descanso, a tua paz. Amém? Eu finalizo esse devocional poderoso, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, papai, por esse devocional. Obrigada, Senhor Deus, pelo Senhor falar nas nossas vidas, Pai, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, Senhor Deus, e conduzir as nossas almas, Senhor Deus, o nosso espírito a Ti, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, por esse dia, Pai, que já se iniciou. Obrigada, Senhor Deus, pelo Senhor fortalecer as nossas vidas, Pai. Obrigado por respirar. Obrigada por esse dia, Senhor. Conduz as nossas vidas, Pai, em todo momento, Pai, a Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que vão ver esse vídeo, todas as pessoas que estão fazendo o devocional juntamente comigo, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar dando, Pai, sabedoria, discernimento em todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e Te engrandecemos para todo sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Obrigada por acompanhar até aqui. Que o Senhor possa ter falado grandiosamente ao teu coração. E amanhã estamos aqui de volta mais uma vez para fazer esse devocional poderoso e nos alimentar da palavra. Beijo para vocês e Deus abençoe.